Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, em mais uma noite, em mais uma quarta-feira, em mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, porque esse é o dia, Senhor, como diz a sua palavra, esse é o dia que o Senhor fez. Então é o dia de nós nos alegrarmos, é o dia, meu Pai, de nós tomarmos decisões corretas, corajosas, porque é a única coisa que nós temos, meu Pai. É o que nós sempre falamos. Nós podemos viver muitos anos, mas tudo que nós temos de fato é o agora. E através de definições, meu Pai, de sementes que nós usamos todos os dias da nossa vida, é que vão definir o nosso mais tarde, o nosso lá no final. Então eu peço, Senhor, que cada um desses que tem feito os seus sacrifícios, meu Pai, tem tido suas batalhas para estar aqui nessa noite, enfrentou dificuldades, trânsito, talvez tenha recebido notícias ruins ao longo desse dia, tenha tido situações de tensão, que ninguém venha se perder, meu Pai, que ninguém venha se distrair, que ninguém venha desperdiçar essa grande oportunidade que nós temos de sairmos revigorados, vivificados, meu Pai, cheios de alegria, de espírito, de unção, de fé, cheios de certezas, meu Pai, sem dúvidas, somente certezas, a certeza da vitória, a certeza de uma postura correta, a certeza da maneira de lidar com as situações, porque tudo que nós precisamos está no Senhor, meu Pai. Então se tivermos situações ao longo desse dia, que o Senhor venha nos derramar mais uma dose da sua graça, Senhor, mais uma dose do seu Espírito, para que possamos aproveitar, para que sejamos atentos, alertas, que venhamos a focar, meu Pai, que venhamos a tomar decisões, de que em todos os lugares nós estaremos inteiros naquele lugar. Se estivermos trabalhando, estaremos inteiros, não distraídos com conversas, com redes sociais. Se nós estivermos em casa, meu Pai, nós estaremos com a nossa família. Se nós estivermos aqui, nós estaremos aqui, focados, ansiosos, desejosos em aprender um pouco mais, que cada um tenha essa meta de vida, Senhor, de terminar cada dia um pouco mais inteligente, um pouco mais sábio, um pouco mais disciplinado, um pouco mais focado, um pouco mais amoroso, um pouco mais equilibrado, um pouco melhor todos os dias. Eu te peço, Senhor, derrame da sua misericórdia sobre nós, meu Pai, sobre cada um que está aqui, cada um que estiver nas igrejas, que estiver pela transmissão, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em todas as nossas decisões, em nome de Jesus. Se falamos, fizemos, soltamos palavras negativas, meu Pai, que tenhamos entristecido o Teu Espírito, nos perdoa. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, nós queremos acertar. Nós não somos perfeitos, meu Pai, nunca seremos, mas que o Senhor encontre corações sinceros, corações que querem Te agradar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que cada um saia daqui muito mais abençoado do que quando chegou, muito mais fortalecido do que quando chegou, muito melhor, em nome de Jesus. Conduza-nos nessa noite, nesse trabalho, durante toda a nossa casa firme, que cada palavra, Senhor, que foi lançada deste altar, ao longo desse dia e que vai finalizar amanhã, no culto das 7, que o Senhor possa responder, e que o Senhor possa alcançar os corações, e que haja mudança, meu Pai, porque a única coisa que muda a vida de uma pessoa é a sua palavra. Então que a sua palavra venha alcançar corações, e venha germinar, meu Pai, uma semente de mudança, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito. Eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2023. Unção de governo. Unção de está governo. sobre mim. Está sobre e eu mim. estou governando, para a glória de Deus. Para a glória de Amém, Deus. pessoal? Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Pode se bem-vindos. sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Fale comigo, por favor. Davi recuperou tudo. Mais forte. Davi recuperou tudo. Muito bom.
Olha aqui em 1 Samuel 30, 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E nós vamos ver que esse recuperar, ele primeiro começa dentro de nós. Ele começa quando nós alinhamos o nosso foco, que estava bagunçado, que estava perdido. Quando nós, fala comigo, quando eu me fortaleço, no Senhor. No Senhor. Então Davi recuperou tudo a partir do momento que ele recuperou a fé dele no Senhor. Quando ele se fortaleceu em Deus. Então um coração cheio, fala comigo, um coração cheio de esperança. Cheio de É esperança. um coração vivo. É um coração vivo. Porque não basta ele só bater. Não basta ele apenas ser uma bomba de sangue. Se a alma estiver morta. Muitos, infelizmente, apenas estão sobrevivendo, né? Não tem um coração vivo, porque não tem esperança. Então o diabo, ele só tem sucesso na vida de uma pessoa quando ele rouba aquilo que sustenta a nossa alma de pé, que é o entusiasmo, que é a alegria, que é a paz, que é a esperança. Porque sem esperança, nós não temos um porquê. Se você não tem um porquê, se você não tem esperança, você não tem motivos para fazer o certo. Se a pessoa não tem esperança, ela abandona, ela desiste do casamento, ela entrega os bens dela, ela se mata. Por quê? Porque ela perdeu a esperança. Então, uma das armas mais poderosas do diabo é justamente o desânimo. Então ele lança esse espírito na vida das pessoas, todos os dias, o tempo todo, com o objetivo justamente disso. Fala comigo, de matar a esperança. A esperança. De roubar as boas expectativas. Porque com a palavra de Deus a gente aprende a ter esperança, a sorrir para o amanhã. Então nós sempre temos boas expectativas. Mas sempre o ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com coisas que fogem do controle, né? E essa palavra é muito interessante, que hoje, por exemplo, eu e a Mariana, a gente teve uma situação que já começou o dia difícil, né? Eu já vim aqui, eu acordo já bastante cedo para estar aqui para o início da Casa Firme, do culto das 7 e tal. E depois, hoje eu alonguei um pouquinho mais, aí depois a gente vai ter a nossa oração lá no espaço de guerra. E nisso ela começou a mandar mensagem. Ontem a Aninha estava um pouquinho estranha, né? Ela começou a levantou umas 5, 6 vezes à noite, falando que queria fazer xixi, e a gente achando que ela estava inquieta, que estava talvez não querendo dormir e tal. Aí eu comecei a desconfiar que ela podia estar com uma infecção urinária, né? Aí, mas tá bom, só estava naquilo, eu falei assim, amanhã a gente vê o que a gente faz, tal. Aí chega hoje, ela manda mensagem, não consegue, aí a hora que ela consegue me ligar, ela já liga meio alterada, aí eu também respondo de um jeito mais seco, né? Porque saiu do controle. Que ela já tinha feito um xixi já lá vermelhinho e tal, então a gente já começa a ficar preocupado. Eu acabei de sair do culto, ela tem o culto agora, e hoje tem que estudar, e tem a coisa para fazer, e tem gravação no estúdio, e o hospital demora, e tem escola, sabe? Já chega, já começa naquela coisa, naquela tensão, ou seja, vem algo, uma seta, um negócio para desestabilizar. Vai encavalando, né? Uma coisa na outra. Vai encavalando. Ela tem culto, tem gravação, tem compromisso, tem que estudar a palavra, o hospital você não fica menos de 3, 4 horas. Então, todos os dias, nós temos situações que vêm para nos tirar do foco. Pode ser uma má notícia, pode ser você dormiu mal, saiu, alguém bate no seu carro, fura um pneu, te atrasa, você tem que parar, trocar, pedir guincho,
e chega atrasado, e tem que dar satisfação para o fulano, e sabe, tem dias que são dias mais complicados. Mas nós precisamos alinhar o nosso foco. A gente precisa aprender, a gente não tem como controlar as circunstâncias, mas a gente tem como trabalhar o nosso espírito, o nosso emocional. Então nós vemos, por exemplo, que o próprio Abraão, ainda mais depois que ele teve a atitude lá com Agar, porque é uma coisa interessante da gente analisar, né? O Abraão, ele sempre teve uma fidelidade extraordinária, e aquilo só foi aumentando ao longo do tempo, né? Mas a Bíblia, como ela tem muitos assuntos, em algumas coisas ela acaba passando um pouco rápida, né? Então a gente vê lá que a Sara, ela quis resolver do jeito dela. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, toma a minha serva aqui. Eu não acho que ela tenha vindo uma vez e o Abraão, tá bom. Não, você imagina aquela mulher falando na cabeça dele, falando meses, aí, ó, Deus não vem, Deus não faz, cadê essa promessa, Abraão? A Bíblia não fala, mas você imagina o dia a dia. A gente vê aqui pontos da vida deles, mas você imagina o dia a dia. O dia a dia não é fácil. O dia a dia no casamento não é fácil. O dia a dia no trabalho não é fácil. O dia a dia com você esperando uma coisa acontecer e aquilo ainda não acontecer, não é brincadeira. É isso que muitas pessoas ficam pelo caminho e terminam suas vidas sem fazer nada de útil, nada de extraordinário, porque elas não conseguiram passar pelos processos. E depois que Abraão tomou essa decisão, ou seja, ele resolveu na carne. Ainda na época ele tinha uma saúde, um vigor, né, para poder engravidar uma mulher. Aí Deus esperou mais um tempo lá, então agora você não vai ter nada. A mulher já não menstruava, o homem já não tinha mais potência. Então assim, era fé ou era fé. E aos olhos naturais, tem coisas, como nesse caso aqui, que tinha promessa, mas olhava para o casalzinho de vovozinhos lá, isso daí não faz o menor sentido. E o Senhor, como está lá em Romanos, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é o primeiro a usar a fé. Ele foi lá e trocou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões, para pai de nações. Ele não tinha nenhum filho. Então, humanamente, não havia esperança, não havia possibilidade. Mas, como diz na palavra, fala comigo, ele creu contra a esperança. E quando ele crê, quando nós cremos contra a esperança, é aí que está a fé, porque isso não é fácil. Porque você está vendo lá o dia a dia, você está vendo o seu corpo envelhecendo, você está vendo o tempo passar, mas você continua lá. Não, aqui eu tenho que crer. Eu vou crer, porque Deus falou. Aqui talvez para Abraão, ele tivesse duas certezas na vida: a da morte e de que Deus não falharia com ele. Essa tem que ser, você pode ter um monte de dúvidas na sua vida, mas uma certeza você tem que ter, que Deus não falha. Eu posso parar, eu posso desanimar, eu posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer, mas o Senhor não. O Senhor não vai falhar. E mais tarde, quando ele já estava com o milagre, o Senhor pediu que ele oferecesse o Isaac em sacrifício. Ele não disse nada de diferente, ele tinha passado por tudo, ele continuou obedecendo, porque ele creu que mesmo que o Senhor aceitasse aquilo, ele seria ressuscitado. Porque ele cria que o Senhor dá vida, o Senhor é o que vivifica os mortos, que traz aquilo que não existe, traz a existência. E é nesse Deus que nós temos que colocar nossa esperança. A palavra diz que a palavra é espírito e é vida. Ela tem espírito, ela não é um livro de histórias, mas ela tem espírito, ela tem vida. Se a gente lê
para conhecer o Senhor, ela traz vida, traz esperança para nós. Mas se eu leio só como um livro de histórias, a gente nem entende na verdade. Você pode pegar uma tradução fácil, muita coisa não faz sentido. Mas quando nós lemos com a fé, com vontade de conhecer a Deus, nós recebemos vida, espírito, esperança. Então olha só, aqui em 1 Samuel 30, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Fala comigo, a ninguém mataram. Isso já é um sinal de teste. Mas na hora que eles chegaram lá, eles iam saber se não tinha matado ninguém? Se não andou uns 5 quilômetros e matou lá na beira de um rio, jogou num penhasco? Não sabia, mas olha aqui Deus preparando tudo. A ninguém mataram, porque você vê que os caras chegavam numa cidade, pegavam o que era bom e matavam o que não queria. Mas ninguém, não matou um velho, não matou um animal, não matou nada. Mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, fala comigo, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Ok, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens, Davi estava na mesma situação, a família dele também tinha sido levada. Mas as pessoas sempre querem achar um culpado. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam apedrejá-lo, ele tinha culpa, né? Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Normal, né? Sim ou não? Sim, era um homem, um ser humano, sua família, sumiu, chegou lá, a mulher não estava lá. Imagina, se eu chego lá, a Maria não está mais lá. Não vai sobreviver. Dependendo do dia, sim. Dependendo do dia, eu vou chorar até não ter mais força. Ele não vai sobreviver sem mim. Dependendo do dia, lá atrás. Eu não sabia, eu falo assim, nossa, tomara que eu vou pelo outro caminho. As pegadas estão dizendo que eu estou indo para onde? Então vou procurar para aquele lado ali. Eu ia achar ele de qualquer jeito. Davi, fala comigo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele sabia o que fazer. Os outros estavam ali, dominados pelas emoções. Davi sabia o que fazer, ele fez o que ele sabia. Aquela cidade, Ziclag, era uma cidade que estava sob o domínio dos filisteus. Então era um lugar que os filisteus tinham feito um acordo lá com ele, e ele estava morando lá. Então estava lá estabelecido, ele ia para as situações, para as guerras, e ele voltava para lá. E ele estava vivendo perseguição, pressão de todos os lados. Era o inimigo, ele ia para a guerra, ele voltava. O Saul ficava tratando ele como inimigo, ficava perseguindo, ele não podia morar no próprio país. Então ele estava vivendo momentos muito difíceis. E são nesses momentos que sai o que está dentro, porque só vai sair aquilo que nós colocamos. Se a gente colocou a palavra, se a gente colocou certeza, se a gente colocou um espírito de fidelidade, vai sair isso. Ele se angustiou, ele ficou chateado, ele ficou aflito, mas ele se levantou, ele se fortaleceu, ele foi para o Senhor, ele foi orar. Então veja que não estava brincadeira a situação dele. Ele tinha já recebido a unção de rei para substituir o Saul. Mas ele era um rei, mas ele também era um foragido. Ele vivia fugindo do Saul. Olha a situação dele. Ele estava esperando assim, eu estava nessa situação já há anos.
Então, muitas vezes, às vésperas de uma grande vitória, de uma grande bênção, nós podemos receber um dos testes mais difíceis da nossa vida. Mas é claro que quando a gente está no teste, a gente não sabe que a gente está prestes a ser promovido. Não é verdade, pessoal? Então, Saul vivia perseguindo. Então, eles voltaram da guerra, encontrou a cidade queimada, a família, os bens, todos levados, nada tinha sobrado. Então, você imagina o nível de tensão, de carga emocional que esses caras estavam vivendo. Você imagina Davi e aqueles soldados, que a gente lembra, que são soldados que tinham cara de leão, que tinham começado ali, como aqueles fracassados, aqueles derrotados, e se tornaram aqueles homens poderosos, que um matava 1000, o outro não conseguia soltar a espada de tanta adrenalina, chorando até perder as forças. Você imagina? Acho que a gente nunca parou para pensar nisso, né? Não era qualquer homem aqui, qualquer homico, qualquer coisa que vê uma barata e sai correndo também. Era cara violento. Mas o cara já está na adrenalina da guerra. Chega a ver tudo queimado, a família sumiu, o cara querendo te apedrejar, como se tivesse culpa, o rei te perseguindo, você morando na terra dos outros. Os caras tiveram o seu momento lá de desabar. Então a história de Davi sempre nos mostra que ele estava o tempo todo enfrentando dificuldades. Nada diferente do que nós vivemos hoje em dia. Pode ser problema no casamento, pode ser na família, pode ser no filho, pode ser na saúde, pode ser na vida financeira. A gente sempre está enfrentando situações. E nós precisamos lidar com elas. O pai dele não lembrou dele. Ele era o pastorzinho, o pastor de ovelhas era uma função menor. O pai não lembrou dele quando Samuel foi lá. Mas ele tinha algo que o destacava de todas as outras pessoas. Ele tinha a vida com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então nós vemos aqui, em meio àquela situação complicada, em meio àquele caos, ele ficou sozinho de novo. Ele ficou sozinho quando ele enfrentou o leão, ele ficou sozinho quando ele enfrentou o urso, ele ficou sozinho quando Samuel estava na casa dele, com os irmãos, e ninguém lembrou dele. Ele ficou sozinho lá no pasto, enquanto estava todo mundo se reunindo com o cara mais importante do país. Aqui, de novo, ele ficou sozinho. Todo mundo querendo apedrejar ele, culpando ele. Mas o que ele fez, pessoal? Quando a gente não tem mais o que fazer, a gente se joga no Senhor. Não precisava ser a última opção. E aqui nós vemos, quando a gente não tem meios, cada um aqui tem uma história. Provavelmente você esperou tudo dar errado para você buscar a Deus. Sim ou não, pessoal? Levanta a mão para mim. Sim, 99,9 é assim. A maioria, né, vem pela dor. Exatamente. Porque a gente sempre acha que do nosso jeito vai funcionar. Até que quando acabam as alternativas, a gente se joga no Senhor. E aqui nós vemos, de novo, ele ficou sozinho. Ele foi e se fortaleceu no Senhor. Ele se refugiou em Deus. Ele foi lá e se voltou para o Senhor. Ele parou de chorar, ele respirou, ele recebeu força, ele se levantou, ele tomou uma atitude. Fala comigo, e ele foi ao ataque. Então Davi sofreu isso pouco antes do Saul morrer, quando ele seria coroado e tudo aquilo que ele tinha passado, que ele tinha recebido aquela unção, se materializaria naquele momento. Então, assim como Jó passou por tudo aquilo, em nenhum momento ele blasfemou, ele pecou contra o Senhor. Então aquela avalanche de problemas veio para Davi como um teste. O Senhor o colocou à prova. E ele não blasfemou, ele não se queixou a Deus. Ele não foi se queixar, não foi lá falar igual o povo falando, o Senhor nos odeia. Mas o Senhor só nos tirou de lá para morrer aqui no deserto. E o Moisés lá aflito, coitado. Imagina o velhinho assim, não, o que o povo vai falar? Os egípcios vão falar que o Senhor tirou de lá e não conseguiu botar lá na terra.
né? Ele tentando lá apaziguar a ira de Deus e a estupidez do povo. Por isso que o homem era um... Você vê que na Bíblia você era morto por 2 motivos: você blasfemasse contra Deus e contra Moisés. Falou contra Moisés, era apedrejado. Então você queria inventar um falso testemunho para matar alguém, você achava 2 testemunhas e falava assim: ele falou mal de Moisés. Aí você estava lascado, porque olha o que esse homem fazia. Então ele estava prestes a viver o maior milagre da vida dele. Às vezes nós estamos prestes a viver o maior milagre das nossas vidas. E nós estamos vivendo um momento de tensão, um momento de aflição. Como quando eu sofri um acidente. Que tragédia, aparentemente. Mas foi naquele teste que ele conseguiu, que Deus conseguiu o que ele queria. Conseguiu que a minha mãe assumisse de fato aquele propósito. Então muitas vezes a gente passa por situações, mas muito longe de estar passando por situações igual o Davi passou. Por pouca coisa as pessoas começam a murmurar, desequilibrar, perde o controle, fala em desistir, fala, vou parar de igreja, vou parar de buscar, esse negócio não funciona, dá tudo, faz igual a mulher de Jó. Abandona, para que esse negócio aí? Para que te vale essa fidelidade? Você está aí sempre na igreja, você dizima, aí você não está mais com aquelas amizades, o que adianta? Olha a sua vida como é que está. Você está falando igual uma louca. Para receber a parte boa de Deus, a gente adora, a gente acostuma fácil, com carro, com casa, com saúde, né? Quem quer ser rico com saúde ou pobre com doença? Né? Eu quero ser rico com saúde. Então é fácil, a gente sabe aceitar o bem, não sabe aceitar o mal. E é aí que sai realmente onde está a nossa fidelidade. Então chegam momentos da nossa vida em que a gente precisa ser testado realmente, senão a gente nunca vai crescer. São momentos de testes violentos, rigorosos, mas o Senhor, nós temos uma coisa que o Senhor nos dá, que o mundo não tem. Fala comigo, que é a graça. Que é a graça. Nós temos graça para passar. Olha aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, fala comigo, e Deus é fiel. É fiel. Ok? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Tudo aquilo que você fala que eu não aguento mais. Tem um estudo aí que diz que se você fala que você está no seu limite, assim, você ainda está em 40%. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Só que a gente tem uma baixa resistência. Porque a resistência é treinamento. Uma mente focada é treinamento. Você ter uma disciplina é treinamento. Então se a gente não se disciplina, é como a bispa disse acho que num culto, tem gente que tem uma mente flácida. Porque a mente também precisa ser treinada. Mas se a pessoa não trabalha essa resiliência, ela está sempre flácida. Pode estar com o corpo e com a cabeça, com a mente flácida. Porque ela não trabalha a resiliência. Ela não se força um pouco mais, ela não se força um pouco mais, ela não cresce. Então o Senhor não nos permite passar por nada além do que nós podemos suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então muitas vezes vem esses testes de fogo para a nossa vida. E nós estamos passando. Porque quando uma pessoa chora diante de uma situação, ela não está mais pensando. Ela não está mais raciocinando. Ela simplesmente está entregue àquelas emoções. Olha aqui em 1 Samuel 30. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Agora se levantou. Opa, como é que eu caí nessa? Eu vou buscar Deus. Eu vou me fortalecer no Senhor. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, fala comigo, persiga-os. Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Libertar os prisioneiros.
Quando ele se levantou, ele alinhou os pensamentos dele. Porque quando a gente está chorando, reclamando, tal, a gente não está pensando. É igual quando você entra numa confusão, numa briga, você não pensa, mas você quer machucar o outro, você quer ofender o outro, você quer chatear o outro, você não está pensando com a razão. Então nós precisamos nos levantar, às vezes está passando por situações, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se levantar, parar de chorar, nos voltarmos para o Senhor, nos encorajar no Senhor, atacar. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros, mas ia adiantar essa promessa se eles continuassem lá falando de apedrejar o Davi e não saem do lugar? Sim ou não, pessoal? Então qual foi a atitude deles? Fala, persiga-os. Então vai lá, vai atrás deles. Vocês não acabaram de chegar da guerra? Agora sai de novo, persiga-os. Essa é a direção que o Senhor nos dá. Ao invés da gente olhar para o problema e contemplar o problema e ficar lá analisando o problema, persiga aquilo que você quer. Chega de chorar, chega de ficar se perguntando, por que, Senhor? Por que eu faço isso, eu faço aquilo? Por que a minha vida tem passado por essa situação? Não é o ponto. O ponto é manter a minha integridade, é passar no teste, é não lançar palavras erradas, é não pensar o que não devo pensar, é alinhar os meus pensamentos para o Senhor, me encorajar no Senhor, parar de reclamar das coisas. Então, às vezes, o diabo entra na vida de uma pessoa e ele consegue roubar a paz. Mas não é porque ele vai lá e rouba, eu entrego. Ele dá a dica. O diabo, a gente supervaloriza ele. Porque ele é um cara criativo. Ele lança as ideias, aí a gente pega uma, não pega outra. Ele tem uma tendência. Eu acho que ele funciona tipo algoritmo de Instagram. Ele vai vendo as suas preferências, ele vai só te mandando aquelas coisas. É mais ou menos assim o diabo. Tem coisa que ele vê, bom, aqui com dinheiro esse cara eu não pego ele. Vamos tentar com mulher. Vamos ver se agora vai. Não peguei ainda, vamos tentar agora com essa situação. Não, vamos pegar na mentira. Não, vamos pegar nisso. Ele vai testando. Opa, peguei uma linha, agora a gente segue. É igual algoritmo de rede social. Ele só solta o burro, né? Hã? O diabo só solta o burro. Ele solta o burro. Vocês têm para criar confusão. A Mariana tem que contar depois essa história para vocês. Já contei, já. Já contou, né? Já. Verdade. Então ele dá ideias. Você começa a pensar. Aqueles 5 segundos que vem um pensamento negativo, que você não expulsa ele, que você não chacoalha a cabeça e pensa no que é certo, ele já se instala. E é o que o bispo já falou. Se você deixa aquele pensamento se instalar, passou de 5 segundos, tem que ser rápido. Por isso que você tem que estar focado. Ele nunca mais sai. Você só consegue substituir aquele pensamento, porque ele está instalado, aquilo começa a se tornar uma crença, e tem aquelas pessoas que passam anos remoendo aquilo, sentimentos. Se em 5 segundos ele já se instala, imagina aqueles que estão aí há 5, 10, 20 anos. É a lei dos 5 segundos, né? Não vale só para a comida que cai no chão. Vale para um pensamento demoníaco vale para pensamento também. Então ele vem para tirar a alegria, mas eu entrego a minha paz. Quando você sai tranquilo de casa, no tempo certo, e vem alguém e te ofende, e fecha você, e você xinga, quem está perdendo a paz é você, o cara já está sem paz. Então você simplesmente entrega, baratinho. Então às vezes a Mariana, ela fica me instigando a ter umas atitudes no trânsito, eu não caio na dela. Ela fala, às vezes a pessoa está devagar, está passeando em São Paulo. Você vai passando no interior, aqui não dá para passear muito. Né? Buzina, vai por ali. Você... Não fico falando para desequilibrar, mas eu falo para ele, se eu tivesse no volante, já tinha passado por aqui, ó. Pois é. Ali. Ele fala, pois é, calma, mas não Mariana. tá. Calma. Se você estiver no seu, você passa por ali. Aí eu fico não batendo, adianta. ele está falando, e eu fico assim, ó, vamos, vamos. Ou dando uns... Aí quando abre o sinal, ela parece motoqueiro. Abre o sinal não desceu a luz ainda, assim, vamos. Assim, calma. Ou quando ele está estacionando, que eu começo a ficar, né, dando aqueles... porque a mulher Meu veio Deus, com esse defeitinho. Passa relando nas coisas. Ela não coisas. tem a noção do espaço, né?
Mas está tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente abre a geladeira e não encontra as coisas também, então estamos iguais, tá? Cada um com seus talentos, gente. Tá? Então eu estou passando, eu sei que eu não vou encostar, mas ela acha que eu já tinha que dar uma ré, então fica lá, pipipi, né? Pipipi na cabeça. Então é assim, se eu deixo roubar minha paz, não foi não foi o diabo que pegou a minha paz, eu que entreguei para ele. Então isso pode ser em todos os lugares, que nós temos que passar nesses testes, é assim que a gente cresce. Não é que a gente não vai cair em nenhum, mas se a gente sempre cai nos mesmos, quer dizer que a gente não está amadurecendo. Olha aqui no 16, quando ele levou Davi até lá, ele era um escravo egípcio, que tinha sido deixado lá pelo caminho dos amalequitas. Eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Ou seja, eles nunca esperariam que o povo ia atrás deles. Eles estavam de boa lá, festejando, nossa, foi um sucesso. E Deus faz coisas que tudo coopera. Deixou um coitado lá que estava doente, o patrão dele, o senhor dele abandonou ele para ele morrer. O Davi encontrou ele no caminho, ajudou ele, agiu como um homem de Deus, tal, e ele contou qual era o caminho. Olha aí, o Senhor disse, persiga-os. Ah, mas eu persegui aonde? Aí, ó, deu até um guia para ele. Então, quando Davi chegou no acampamento, eles estavam despreparados. Então, veja, depois, é claro que a gente passa a situação, a gente fala, puxa, não foi nem tão grave assim, né? Depois ainda dá uma de bonzão, né? Não precisava de tudo isso, né? Mas na hora estava chorando até perder as forças. Nem doeu, né? Nem doeu tanto. Quando chegou lá, porque a gente leu aqui, não matou ninguém, estavam despreparados, estavam aqui fazendo festa, estavam tranquilos, ou seja, não esperavam que Davi ia voltar para ir atrás deles. Então, o diabo, muitos têm dado essa margem para o diabo. Muitos que seriam os crentes, diante dessas aflições, ao invés de consultar a Deus e perseguir, tomar uma atitude, se levantar no Senhor, o que ele faz? Ele chora, ele lamenta, ele desiste, ele se arrepende de ter dado os passos de fé, não devia ter feito isso, não devia ter casado, não devia ter aberto essa empresa, porque olha só isso, olha a pressão, tal. Então, muitos cristãos, que deveriam ser um exemplo, eles têm uma atitude desesperada igual ao ímpio. Se queixam, questiona Deus, murmura, fica lá com aquelas conversinhas, não tem o que fazer, deve ser da vontade de Deus, né? Eu vou ter que aceitar. Então não foi a vontade de Deus que Davi fosse roubado, saqueado pelos inimigos. Foi permissão, foi um teste. Davi precisava desse teste, para saber. Davi já tinha dado muitas provas a Deus, assim como o próprio Abraão. O Senhor foi lá e pediu mais um teste de fogo, deu aqui, deu um teste de fogo para ele, para saber onde está o coração dele, como que você vai reagir a essas perdas. Ele chorou, mas ele se fortaleceu em Deus, como Josafá ficou aflito, mas ele foi orar, ele foi olhar para Deus, foi levantar um jejum. Então ele foi lá, buscou direção, apoio, solução no Senhor. Porque quando nós estamos chorando, nós estamos ouvindo, fala comigo, eu estou ouvindo as minhas emoções. Eu não estou raciocinando. Então Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Fala comigo, Davi recuperou tudo. Ok, o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Fala, nada faltou. Nada faltou. Nada é nada, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Aí, além dele ter recuperado tudo, ele ainda pegou o que dos caras. Pegou os rebanhos dos amalequitas, seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. E ainda os caras vieram
glorificando, falando das vitórias do Davi. Então veja, aquilo que começou com lágrimas, com choro, com pranto, com desespero, terminou com restituição. Davi recuperou absolutamente tudo, e logo em seguida, ele conquistou o trono. E é aquela frase, né? Fala, um momento é só um momento. É só um momento. Então, às vezes, nós somos testados em coisas que vão nos impactar negativamente. A diferença é se nós vamos nos fortalecer em Deus ou se nós vamos nos entregar ao desespero. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Se nós vamos nos entregar ao desespero, se nós vamos nos fortalecer no Senhor. Tem uma história que eu contei pela manhã, que quando eu ouvi, eu achei ela muito interessante. Que eu falei de Salomão hoje de manhã, e tem uma história, né? Isso não está na Bíblia, mas tem uma história dos judeus que eles contam, que o Salomão ele quis testar a fidelidade de um dos seus servos, de um dos seus funcionários lá. E ele falou, eu quero um anel que todas as pessoas que olharem para esse anel, elas fiquem felizes. Eu quero uma joia que traga felicidade. E esse servo, ele saiu buscando e foi procurar e começou. O que ele poderia trazer, se ele não fosse uma pessoa íntegra? Ele podia achar uma gema, né, uma pedra preciosa enorme, porque Salomão tinha dinheiro, ele podia comprar o que ele quisesse. Ele podia achar uma pedra incrível, magnífica, tal, falar assim, ó mestre, ó Senhor, essa pedra aqui tem poderes mágicos, ela tem esse poder, ela foi feita assim, é uma coisa que dizem que é feita pelos deuses, sei lá. E ele achou um ourives. E ele pegou um anel, comprou um anel, levou até o Salomão, e o Salomão se alegrou muito, porque nesse anel estava escrito, apesar de tudo, isso também passará. Então cada um que ouvisse essa mensagem, ele ia entender, como nós vemos na palavra. A palavra nos traz esperança, um momento é só um momento, apesar de tudo, isso também passará. Passou. Os 3 anos lá de Daniel comendo legumes e água, passou. Esse processo aqui de Davi, passou. Ele passou nos testes. Ele foi promovido a rei. O José que sofreu tanto, passou. Ficou lá entre os cabeças. E aqueles que desistiram no caminho? Aqueles lá que ficaram só engordando, comendo a comida do rei de Nabucodonosor lá, que não quis, que achou difícil demais. Esse a gente não sabe o nome deles. Então, apesar de tudo, isso também passará. Estão passando por uma situação, se eu me fortaleço no Senhor, isso também vai passar. Então, entenda essa mensagem. Davi recuperou tudo. Fala o seu nome. Vai, Murilo recuperou tudo. Fala o seu nome. Tudo. Se nós nos alinharmos à vontade de Deus, nos fortalecermos no Senhor, nós vamos recuperar tudo e vai passar. E você só vai ficar mais forte, com mais testemunhos, com mais bênçãos. Então não se entregue àquilo que você está vivendo. Amém, pessoal? Amém. E é claro que quem nunca viveu um momento que pensou que nunca fosse passar, isso aqui nunca vai acabar, isso aqui nunca vai passar, e como os processos são importantes para que a gente aprenda e ande uma milha a mais. Todo processo que parece que ele nunca vai terminar, ou que ele nunca vai passar, está requerendo mais de você. Talvez, quando você está vivendo um processo desse, que parece que aquela situação não vai ter solução, você tem que parar e analisar o que é que Deus está pedindo a mais. Será que aquilo que eu estou fazendo é o suficiente? Será que o que eu estou dando a Deus é o suficiente? Mas eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu durmo, mas isso é obrigação, tem que fazer isso mesmo. O que você tem que dar a mais ao Senhor?
aonde você tem que fechar as brechas, pedir perdão, consertar as coisas, ajeitar as coisas. Porque às vezes tem situações que elas chegam na nossa vida justamente para chamar a nossa atenção, para que a gente possa acordar e falar, opa, eu não posso estar num momento, no stand-by, como falam, distraído, só vivendo, só não prestando atenção nos sinais. Toda vez que estamos prestes a viver algo grandioso, algo que vai se concretizar, se realizar, que o Senhor, esperou um momento para entregar aquilo, o diabo vai tentar distrair você. Ele vai criar situações para que você se distraia e perca o momento. E quantos não perderam o momento e os portais? Se vocês colocarem essa situação aqui toda de Davi, eu até fiquei imaginando, e chorando, aquela coisa e tal. Você imagina, no dia quando saiu o resultado da eleição o ano passado? Se a bispa chega aqui, meu Deus, e agora? Acabou tudo, fecha tudo, vamos embora, corre, foge todo mundo. Você vai, Sandra, qual é o ensinamento da liderança? Vou confiar em Deus, confie. E na pandemia, você imagina? Não, vamos fechar, acabou, não sei o quê. E as pessoas que precisavam daquele suporte, daquele acolhimento, o que aconteceria com elas? Quando você está na posição de liderança, seja à frente de um ministério, seja à frente de um trabalho, ou seja à frente da sua família, a sua reação não pode ser igual à reação de todo mundo. A sua reação não pode ser, vou sentar e chorar com todo mundo, vou me lamentar com todo mundo, agora eu vou desesperar, agora eu vou gritar, agora não sei o quê. A sua reação não pode ser essa. Sua reação tem que ser diferenciada. Seus filhos têm que olhar para você e pensar, nossa, ainda bem que minha mãe agiu daquele jeito ali, senão não sei o que ia acontecer. Ou meu pai, ainda bem que meu pai agiu dessa forma para defender, porque eu não sei o que seria. A reação de um líder, de um chefe de família, é completamente diferente dos demais. A nossa reação tem que ser diferente. Porque é como está sendo ensinado, se alegrar na vitória, nas coisas boas, nas respostas de Deus positivas, mas isso é muito bom, a gente se alegra com isso mesmo. Agora, se alegra no momento de dificuldade, enfrenta algo no momento de dor. Hoje, de manhã, como ele começou falando, hoje foi um dia um pouco mais puxado, mais cansativo, aquele dia que você vai precisar de mais uns minutos, precisava de mais um tempinho descansando ali. E se eu me entrego numa situação dessa, ou se você se entrega numa situação dessa, que você levanta e você fala assim, hoje eu não estou afim, não quero ir, não quero fazer, não vou trabalhar, não vou estudar, vou ficar por aqui e tal. Se você se entrega numa situação dessa, o diabo já sabe que ele vai ter poder toda vez que ele der uma pressão em você. Quando ele te der uma pressão, é motivo para não levantar, é motivo para não comer, ou é motivo para comer o que não deveria, é motivo para fazer o que não deveria, porque na pressão vai sair o que está dentro de você. E hoje eu vejo Deus trazendo uma mensagem não só de restituição, mas uma mensagem de força, para pessoas se levantarem e irem em busca daquilo que é seu. Mas olha aqui o que está acontecendo, roubaram aquilo que é meu, porque isso aqui era meu, Deus quis assim, que seja o que Deus quiser. Tem que abolir essa frase do seu vocabulário ali. Deus está direcionando para se levantar e lutar por aquilo que é seu. Se Ele deu a você, é seu. Às vezes parece que se outra pessoa assumir o lugar, vai ficar mais fácil. Porque eu já passei isso, eu já pensei isso, na verdade, quando nossa situação estava bem complicada, nosso casamento muito difícil, ao invés de colocar força para mudar e melhorar, meu pensamento era, acho que não vai dar certo, isso aqui não é para mim,
né, Deus escolheu errado, Deus não erra, mas agora ele errou. Não é possível. Não, porque isso aqui não é para mim, é outra pessoa que deveria assumir isso daqui e tal. Você entrega assim, ó, de bandeja para outra pessoa aquilo que Deus confiou a você. E quando você decide não cuidar da sua família, não cuidar das suas coisas, não ter tempo com os seus filhos, você está entregando de bandeja também para o próprio mal. Eu não tenho tempo para isso. Eu não ligo mais para essa família, eu não ligo mais para esse casamento. Eu não ligo mais para isso, eu não ligo mais para esse relacionamento. Nem me importo com isso mais. Se importa sim. E eu sempre falo, toda pessoa que diz, eu não fico triste não, ele sempre faz isso, ele não me deu presente no dia da mulher, ou ele não me deu presente no dia das namoradas, não ligo não. Nada, eu não ligo, imagina. Bem resolvido. Estou em paz. Esse estou em paz. Esse estou em paz. Eu estou em guerra. Eu estou em guerra. Não, eu não ligo, eu estou acostumada. Não está. Todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer. Toda pessoa que ela quer dar uma de bem resolvida, não precisa de ninguém, eu não preciso disso. Na verdade, ela pode até não precisar, mas ela quer aquilo. Todo mundo quer alguma coisa que te faça sentir mais próximo de Deus, que te faça ter um momento de consolo, de acolhimento. E quando você não toma uma decisão de se levantar, primeiro buscar a Deus e perguntar, eu devo fazer isso aqui? Aí você se levanta, e Deus te dá essa direção clara. Vai, levante-se e vá, persiga-os. Vamos, vá atrás daquilo que é seu. Não, mas eu acho que não é para mim, mas está muito difícil. Levante-se e vá atrás daquilo que é seu, daquilo que foi dado às suas mãos. Não, mas é porque eu não tenho condições mais de estar à frente disso, ou de fazer isso. Então, levante-se e vá atrás daquilo que é seu. Tem coisas que talvez você desejou ou pensou de uma forma errada, e você quis aquilo de uma forma errada, e você perde a graça, aquilo você não tem graça para fazer. Agora, quando Deus entrega algo e confia algo nas suas mãos, ainda que aquilo você esteja na hora mais quente do dia, ou numa dificuldade, você está vivendo naquele dia, naquele momento, levante-se e vá em busca do que é seu. Deus não tem planos de derrota. Mas então por que eu perdi isso? Será que Ele não está exigindo mais de você? Será que Ele não está cobrando mais e te exigindo mais resiliência? Como é que você vai reagir na hora mais quente do dia? Sabe aquele sol, que já foi para o interior, sabe bem, aquele solão que você não aguenta ficar muito tempo? E na hora mais quente do dia, qual vai ser a sua reação quando o Senhor te der uma direção? Não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não, está muito difícil. Não. O que eu vou fazer agora, Senhor? Persiga-os. Vá atrás deles. Recupere aquilo que o diabo teve poder de roubar, porque naquele momento você não teve entendimento e sabedoria para cuidar. Assuma o seu lugar. E saiba qual é o seu lugar. Tem pessoas que entregam o lugar delas assim com tanta facilidade. E isso nós já pregamos, inclusive, no culto de casais do ano passado. Nós pregamos exatamente sobre isso. Assuma o seu lugar. Aí você vai deixando de ser importante, você vai deixando de fazer a diferença, você vai deixando da presença significar alguma coisa, vai deixando de ser importante. Vai deixando a sua presença tão ruim que ninguém mais quer perto. E depois não adianta acusar o outro e falar assim, porque vocês não me querem aqui. Às vezes a pessoa mesmo foi saindo, que aquilo se tornou normal, comum. A pessoa entregou de bandeja para outra pessoa. E isso eu já vi histórias de mães que entregaram a criação dos seus filhos para os avós. Simplesmente porque eu não tenho tempo, estou cansada, estou correndo, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e tal, não sei o quê.
E a avó foi assumindo, e foi assumindo, e foi assumindo. E pegou aquele papel para ela. Eu conheço pessoas que chamam a avó de mãe, chama a tia de mãe. Não, mas a mãe sou eu, mas eu que dei a luz. Você pode ter dado a luz, mas se você entregar essa criança para outra pessoa cuidar, não tem o que ser feito. Pessoas que entregaram o seu casamento e deixaram aquilo lá. Não cuidaram, não tiveram tempo para orar, não tiveram tempo juntos. Isso é uma coisa que nós, desde quando começamos o cultivo familiar, isso é uma coisa que mudou na nossa casa e a gente sempre fala para os casais que nos procuram. Tenha tempo de qualidade com o seu cônjuge. Não venha com essa de que tem criança, de que tem filho, de que tem que trabalhar, e tem que limpar a casa, ou tem que lavar a louça, ou tem que isso. Isso você vai ter a vida toda. Filhos são para a vida toda, isso você vai ter que fazer a vida toda. Agora, tenha tempo de qualidade. Se organize para ter um tempo de qualidade. Porque vai chegar um momento que aquelas situações não são mais importantes. Você se acostuma a viver sozinho. É igual aquele que não dorme mais na cama, vai dormir no sofá, porque briga, não quer mais dormir junto. Ah, porque eu estou irritada, eu vou para o sofá. A cama vai ficando confortável. Você vai gostando de ficar naquela cama sozinho. Ou até no sofá. Você vai gostando de ficar no sofá ali, dorme assistindo televisão. Você vai se habituando com aquilo, e aquilo vai ficando tão gostoso, você nem quer voltar mais. Porque você vai se habituando, você não luta por aquilo que é seu. Você pediu isso. E não vai lutar por isso? Você orou por isso. Não vai fazer parte, então, da sua vida lutar por isso, perseguir isso e exigir o que é seu? É meu isso aqui, esse lugar é meu, ninguém vai pegar. Esse lugar é meu, eu cuido dessa região. Isso aqui sou eu que tenho que fazer, isso aqui sou eu que tenho que lutar. Essas guerras são minhas. Saiba quais são as suas guerras e lute e persiga elas. E tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração, persiga. Levante-se e vá. E saiba que hoje é tempo e um portal de restituição. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ontem, a bispa fez um trabalho, esses trabalhos que ela tem feito, em particular com os pastores e tal, e no final do trabalho, na hora da oração, ela usou exatamente essa expressão, e eu não sei nem se ela se lembrava que a palavra de hoje, agora à noite, era falando sobre restituição. E ela usou exatamente essa expressão. É um momento de restituição. E ali, né, naquela situação que nós estávamos vivendo, até uma pessoa foi restituída, o Senhor restituiu ela, os anos que lhe foram roubados e consumidos, e os anos que ela mesma entregou. E o Senhor restituiu ela. E a bispa usava essa expressão, é um momento de restituição. E eu me lembrava da palavra de hoje, falei, meu Deus, amanhã é a palavra de restituição da noite. Então, eu não tenho dúvidas que hoje o Senhor está falando com alguns aqui, eu espero que com todos, e para quem pega essa oportunidade de que é momento de restituição, de recuperar aquilo que lhe foi roubado, de recuperar os anos que foram consumidos, as coisas que foram entregues para o mal. Porque às vezes o diabo nem roubou, você mesmo foi lá e falou assim, ó, toma aqui, ó, nem quero mais, toma para você. Coisas que você mesmo entregou. E eu vejo essa oportunidade, o Senhor entregando essa oportunidade de levante-se e vá em busca do que é seu. Se você quer mesmo isso, vá em busca do que é seu. Porque Ele vai dar graça para recuperar, Ele vai dar graça para falar, Ele vai dar graça para fazer tudo aquilo que você precisa. Ele vai quebrantar o coração de quem precisa quebrantar. Ele tira da mão dos inimigos e coloca nas suas mãos. É assim que o Senhor trabalha. E quando abre um portal dessa magnitude, é o momento de você pedir mesmo, Senhor, eu quero de volta aquilo lá. Aquilo lá não foi justo, aquilo lá era meu. Aquilo é meu. Mas quem vai me ajudar? E aí você vai, eu leio para você em Salmo 121, versículo 1.
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Será que você já não perguntou isso? Meu Deus, quem vai me ajudar? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, qual é a saída disso? Não tem saída. Eu olho, eu levanto os olhos, para onde eu vou? Porque às vezes você levanta os seus olhos, para frente não tem saída, para o lado não tem saída, para o outro não tem saída. Meu Deus, para onde eu vou? Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do fulano, não vem da outra pessoa. O meu socorro não vem do meu cônjuge, dos meus filhos. O meu socorro vem do Senhor, do próprio Deus. Se Ele não nos socorrer, quem é que vai nos socorrer? Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, pare de acreditar naquilo que o diabo tem soprado no seu ouvido e condenado, porque você, mas o socorro, do Senhor vai permanecer, não vai se abalar e permanecer para sempre, mas não para mim, porque eu já fiz tanta coisa errada, eu já tomei tanta atitude equivocada, apressada, sem pensar, chorei quando eu não devia chorar, escandalizei quando não podia ter escandalizado, fiz tantas coisas, e o Senhor ainda assim ama, protege, cuida. Senão não tem motivo para a salvação? Senão a cruz, então, foi em vão? Então quer dizer que não tem mais saída? Não tem mais solução para isso? Então a cruz foi em vão? Então não tem mais salvação? Acabou? E aí eu pergunto, porque isso eu penso na minha vida. Toda vez que o diabo quer me acusar e falar alguma coisa, está vendo? Olha isso aqui. Isso aqui você fez aqui, de novo, você errou de novo, fez de novo, olha a Mariana ali de novo. Toda vez que ele faz isso, eu já chacoalho a cabeça, que ela, não vou pensar isso, não, peraí, que isso? Repreendo aquele pensamento diabólico, maldito, e sempre lembro das minhas filhas. Quando as meninas fazem alguma coisa errada, quando você explica que não pode mentir, ela mente. Quando você explica que não pode fazer aquilo, e a criança faz. Eu não odeio ela por isso. Eu não rejeito ela por isso. Muito pelo contrário. Eu vou ajudar ela a consertar aquilo. E se nós somos maus, e ainda não temos toda a essência de Cristo, que a gente precisa perseguir ela cada vez mais, temos essa compaixão e amor pelos nossos filhos, e o nosso Deus? E isso não é justificativa para fazer errado, não. Isso é só para não cair nas acusações do mal. E às vezes ele vem pesado. Não dá para você isso aqui, viu? Isso aqui para você já passou. Não tem como viver isso aqui mais. Às vezes tem decisões que a gente toma na vida que realmente não tem como voltar atrás. Tem decisões que não tem como você consertar aquilo. Aquilo gera frutos, aquilo tem consequências graves. Não tem como você voltar atrás. Mas o Senhor restitui os anos que foram roubados. Mas o Senhor faz você viver a plenitude, então, da restituição. Você criar novas memórias, substituir as memórias. Isso é uma coisa que eu falo para o Murilo sempre. Sobre os nossos aniversários de casamento. Meu Deus, quantos aniversários tristes, difíceis, e de contenda, de tristeza, quantos? E agora que a gente tem paz, tem tranquilidade, nós temos aprendido e entendido como resolver as coisas, porque desafios acontecem o tempo todo, mas nós temos resolvido da maneira certa as coisas. Cada aniversário de casamento, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí ele fala que eu estou me aproveitando disso. Mas não é. Eu falo para ele, eu realmente, eu quero a restituição daqueles anos que foram roubados. De uma vez.
Se possível, entendeu? Então, aí ele fala assim, então, mas ele teve a coragem de falar para mim, quando a gente fez 10 anos, ele teve a coragem de falar para mim. Quando eu falei assim, vamos fazer alguma coisa diferente, viajar, a gente nunca viajou, só nós dois, depois tivemos filhos e tal, vamos. Por que a gente não passa o dia inteiro aqui dentro de casa, só nós dois? Ele teve a coragem. Diferente, que a gente não fica em casa, só nós dois. Eu falei, você está brincando comigo, né? Entendeu? Aí ele falou, não, uai. Diferente. Aí as crianças, né, a gente organiza essa questão das crianças, mas a gente fica aqui em casa. Ele teve a coragem de falar isso para mim. Eu falei, não, meu bem. Seria diferente? Hã? Não seria um aniversário de casamento diferente? Não. Sem criança e sem viajar? Claro que não. Não seria? Entendeu? Mas eu quero a restituição. Aí eu falo, não, eu sou filha do rei, meu filho, não. A restituição, a substituição de memórias. Viver o novo do Senhor. Substituir aquilo. Essa é a restituição do Senhor. E em Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha lá, olha o socorro bem presente na angústia. Ah, estou angustiado, estou triste, estou magoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cadê o socorro bem presente na angústia? Cadê o Deus que está presente na dor, na angústia, na dificuldade, na tempestade, que acalma o mar, que acalma aquela situação bagunçada? Cadê? Esse é o socorro bem presente na angústia. É agora que você tem que lançar a palavra. E lançar ela o tempo todo. Você está angustiado? Não, Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Pereceria sem dúvida se eu não cresce no Senhor. E lançar a palavra, porque ela vai renovando a sua esperança, e você vai acendendo o seu fogo. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O que é esse ao romper da manhã? Deus a ajudará, não será abalada. E ainda que você tenha vivido um dia difícil, uma semana difícil, ao amanhecer, o Senhor vai acalmar as coisas. E você precisa pegar isso com toda a sua confiança. Não será abalada. Você tem que anotar isso daí em algum lugar que toda hora você passa e bate o olho. Não será abalado. Não vai ser abalado. Não vai, não. Vai ser o meu socorro bem presente na angústia. Não me deixará ser abalado. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa é um dos versículos mais fortes que você tem que pegar hoje e gravar dentro do seu coração. Fica quieto. Saiba que Ele é Deus. Fica quieto. Para de falar o que não deve. Para de reclamar e falar o que não deve, e usar expressões erradas, e dar força para o mundo espiritual, para aquilo vir com mais força sobre você e sobre a sua família. Fica quieto. E saiba que Ele é Deus. Para de ficar tentando resolver as coisas como se você resolvesse de uma forma melhor. E o Senhor, fica quieto. Saiba que eu sou Deus. Eu dou a resposta para isso. Então, talvez tem coisas que você está tentando aí consertar, dar um jeitinho, melhorar. Isso, fica quieto. Deixa Deus resolver isso daí. Deixa que Deus organize as coisas. Deixa Deus fazer as coisas fluírem. Para de você ficar tentando fazer as coisas fluírem. Não, porque eu vou fazer assim, porque desse jeito é melhor.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus não chega atrasado. Então para de achar que Ele não vem, porque Ele não se atrasa. Só que também Deus não chega adiantado. Então entrega logo o que precisa ser entregue. Faça rápido o que precisa ser feito. Levante-se e persiga aquilo que é seu. Porque Deus chega no momento certo. E quando Deus aparece, no som da voz dele, a terra se derrete, não há inimigo que resista, não há um não ou uma porta que permaneça fechada e que não se derreta na presença da voz do Senhor. Quando o Senhor aparece, Ele sempre traz boas novas, Ele sempre vem com socorro, Ele sempre vem com ajuda. O Senhor nunca vem de mãos vazias. Ele sempre vem com socorro, com ajuda, com favor, com graça. E claro, com a promessa de hoje com restituição. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique em pé, por gentileza, pessoal. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, por favor. E com essa palavra eu peço que você reflita sobre a sua vida, sobre as situações que você está vivendo. Você recuperará tudo, se você se fortalecer no Senhor. Como nós falamos, né? Um momento é só um momento. Como a história que eu disse, apesar de tudo que nós podemos estar vivendo, apesar de tudo, isso também vai passar. Pode ser que tenha havido muitos dias lá com Daniel, em que eles estavam lá chateados, né? Aquela mesma comida, mas passou. E aquele homem passou por 3 reis, 2 impérios. Nabucodonosor, Belsazar e o Ciro. Ele permaneceu. Aqueles outros jovens que provavelmente ficaram lá engordando, comendo as outras comidas, não ficaram mais sábios, não permaneceram, não ficaram registrados, mas eles tiveram naquele momento a recompensa deles, satisfizeram a carne deles. Abraão levou mais de 2 décadas para viver a promessa, mas viveu, porque ele permaneceu. Josué não se apartava da tenda, esperou 40 anos igual todo mundo, só que enquanto todo mundo morreu, ele permaneceu, ele entrou com o povo na terra prometida. Ele e o Calebe, que tinha o vigor ainda dos 40, porque ele continuava crendo, porque ele continuava tendo esperança, porque ele continuou confiando em Deus. Então, as coisas, o tempo vai passar de um jeito ou de outro. Ele vai passar se eu ficar chorando, desanimado, desistindo, chorando até perder as minhas forças, o tempo vai passar e as perdas vão se estabelecer. Ou eu posso me levantar e perseguir e confiar em Deus, porque Ele não falha. Se tem uma certeza que a gente tem que ter na vida é que Deus não falha. Se eu falho, Deus não falha. Então vamos nos posicionar neste momento. Eu falei recentemente, com seus olhos fechados, só me ouça, por favor. Eu falei recentemente, alguns cultos atrás, que no meu casamento, a gente viveu 7 anos de inferno e 3 de purgatório. 3 anos, porque a gente precisava adquirir confiança um do outro, credibilidade, porque já tinha se estabelecido um padrão de briga, de reação, de ofensa, de afastamento, de dormir distante, já tinha se estabelecido tudo isso. Então, 3 anos de reajuste.
As coisas não acontecem em um dia, 2, uma semana, um mês, eles precisam de um processo. Mas se eu achasse que não valia a pena, talvez eu estivesse vivendo há 12 anos de inferno ainda. Então o tempo vai passar, as coisas vão passar do mesmo jeito. Se você não admite, e muda, você está perdendo oportunidades. Se você tem vida, se você tem oportunidade de implementar alguma coisa, de botar para andar um projeto, mas fica aí conjecturando, pensando, com medo, o tempo está passando do mesmo jeito. Você poderia estar lá na frente, com o negócio estabelecido, você já ter rompido aquelas primeiras barreiras da insegurança, de tantas coisas. Você já podia estar lá na frente. Mas está aqui ainda olhando, pensando, conjecturando, analisando, esperando o momento perfeito e apresentando motivos e desculpas. Vai passar do mesmo jeito. Então vamos nos posicionar. Vamos nos fortalecer no Senhor e pegar toda essa força que Ele tem para nós. Toda essa esperança. Toda essa coragem. Porque para falar a palavra a gente é bom para recitar os versículos. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de equilíbrio, de domínio próprio. Então por que na hora de implementar a gente vacila? Vamos crer. Vamos parar de ceder às emoções, vamos parar de ficar ouvindo as emoções, vamos ouvir a Deus. Vamos esvaziar nossa mente dos medos, das opiniões. Aqui Davi ficou sozinho, isso foi bom para ele. Será que talvez se todo mundo tivesse apoiado Davi, ele teria sido o homem dependente de Deus como ele foi? Provavelmente não. Se todos os irmãos amassem ele, se o pai desse suporte emocional a ele, se ninguém se esquecesse dele, se ele fosse suprido de todas as formas, será que ele dependeria tanto de Deus? Será que a gente ia falar desse homem com tanta admiração? Talvez não. Pode ser que sim, talvez não. Então tudo coopera. Naquele momento até o próprio escravo lá que ficou abandonado para morrer, porque ele estava lá prejudicado, já inválido, aquilo foi bênção. Tinha um guia lá para falar onde eles estavam, onde era o acampamento dos inimigos. Então quando a gente esfria a cabeça, coloca os olhos no Senhor, vai para o joelho, vai orar, a gente tem um norte, a gente sabe a estrada que deve pegar, a gente sabe onde tem que mudar, onde tem que avançar, onde tem que tirar, onde tem que se afastar, nós sabemos. Então quais as decisões que nós vamos tomar nessa noite? Na vida espiritual, no relacionamento com Deus, na dependência dEle, no seu próprio casamento, na sua atitude com seus filhos, no seu trabalho. Que decisões que você toma de não deixar mais as coisas passarem, mas recuperar. Não ter mais uma vida de derrotas e de perdas, mas uma vida de restituições, restituição de tempo, restituição de credibilidade, restituição dos sonhos que você tinha se esquecido, mas Deus não. Você abandonou, mas Deus não. Então trabalhe por isso agora em nome de Jesus. Tome essa decisão. Eu vou parar de ficar chorando, vou parar de ficar me jogando aos pés dos outros, eu vou me jogar aos pés do Senhor. Se for para chorar, vou chorar para Deus. Não ficar perdendo as forças, pensando no problema, meditando. Como o Senhor disse, Josué, medita na palavra, dia e noite. Infelizmente, muitas pessoas meditam no problema dia e noite. Como que eu vou fazer? Como que eu vou sair disso? E agora? E esse diagnóstico, essa dívida, e esse processo? E essa agora, o pedido de divórcio está aí. Ela medita o dia e noite no problema. Então nós precisamos despertar para isso. O mundo fala que quando nós meditamos, nós precisamos limpar a nossa mente. Mas é diferente, a palavra nos ensina outra coisa. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a coisa certa.
Porque no mundo espiritual não tem vácuo, a gente já falou sobre isso. Uma casa vazia, ela é ocupada por mais 7 espíritos malignos. Se ela não é ocupada pelo Espírito Santo, ela é ocupada pelo diabo. Então, se a minha mente não está preenchida da palavra, ela está preenchida do medo, do rancor, da opressão, do desânimo, da falta de fé, da incredulidade. Então, se a minha mente não está o tempo todo meditando na coisa certa, eu vou meditar na coisa errada. Eu não vou ter as restituições, eu não vou viver um dia melhor que o outro, eu não vou viver o melhor ano da minha vida, eu não vou governar. Nada vai acontecer de diferente se eu não tomar essas decisões. Então fala com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor. Isso é muito importante, pessoal. Medite nisso. Não importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer como fez Caleb. 45 anos, não deixou seu coração envelhecer, e o tempo foi passando, os combates se findando, chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu, era terra de gigantes. Fale isso com o Senhor. Senhor, eu tomo posse disso. Me dá o que é meu, Senhor. O Senhor não tem uma vida derrotada para mim, mas uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida de vitórias. Dá o que é meu, Senhor. Restitui o meu casamento, restitui a minha fé, restitui aquilo que eu tenho perdido, o meu relacionamento com os filhos. Restitui, meu Pai, a credibilidade. Jabes orou ao Deus de Israel. Ele se tornou o mais respeitado da sua casa, porque ele se posicionou. Ele era talvez o mais insignificante, o causador de dores, e ele se tornou o mais importante da casa dele. Ele teve a vida dele restituída, o nome dele restituído, a credibilidade dele restituída. Então persiga o que é seu. Fala, dá o que é meu, Senhor. Dá o que é meu, eu não vou mais soltar as coisas, eu não vou mais perder, eu não vou mais entregar, eu não vou mais deixar que as coisas escorram pelos meus dedos, oportunidades, porque eu não tenho fé, porque eu tenho medo, porque eu fico inseguro, porque eu acredito nas mentiras do diabo, que não é para mim, eu não vou conseguir. Para de deixar escorregar as bênçãos, para de deixar escorregar por entre os dedos as suas vitórias. Para de abrir mão fácil. Ah, esse casamento não vai dar certo mesmo. Ah, deixa do jeito que está mesmo. Ah, não me importo mais. Para de perder. Para de fingir que não se importa. Para de ter uma atitude de soltar as coisas. Essa mão mole. Solta as coisas tão fácil. Não, tenha força. A palavra nos traz vida, nos traz coragem. Então pega o que é seu, agarra o que é seu, restitua, Senhor. Restitui, Senhor, a vida, restitui o casamento, restitui a credibilidade, restitui a coragem, restitui, Senhor. Peça ao Senhor, peça, peça. Não tem porque não pede, porque pede por motivos errados, ou não pede ou pede errado. Vamos pedir certo. Vamos tomar decisões essa noite, agora, em nome de Jesus. Esse é o portal que nós temos. Essa é a oportunidade que nós temos. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente. Creia na palavra. Levante-se, fortaleça-se no Senhor. Está passando por uma situação difícil? Tira os olhos disso. Se encha da palavra. Palavra, 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 palavra. Exemplos de fé. Exemplos de fé. Você passou por mais situações do que Davi, você passou por mais dificuldades do que Jó, você está esperando aí mais do que Abraão, mais do que Caleb, está esperando mais do que ele, 45 anos, está esperando? Não está. Então se esses homens com tão pouco
fizeram tanto, quanto mais nós que temos todos esses exemplos incríveis, é nossa obrigação fazer muito mais excelência, com muito mais força, com muito mais resultados. É isso, porque nós temos mais. Quem recebe mais é mais cobrado. Esses homens não tinham nada. Abraão não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha nada. Nós temos tudo. Nós podemos assistir um programa, um culto quantas vezes nós quisermos. Se alguém estava numa pregação de Jesus e cochilasse, acabou, nunca mais pegava aquela pérola de sabedoria. E nós podemos ler, nós podemos assistir, nós podemos ouvir. Então nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Se esses homens com tão pouco foram incríveis, vencedores, nós precisamos fazer muito mais do que eles, 10 vezes no mínimo do que eles fizeram. Nós temos essa unção, nós temos esse poder, nós temos esse poder, essa unção para fazer 10, 20, 100 vezes mais, porque nós temos poder, nós temos recursos, nós temos capacidade, nós podemos nos alimentar, meditar o tempo todo na palavra. Está lá em Deuteronômio, uma das lições que todo rei tinha que ter, que quando ele assumisse, ele tinha que ter a própria Bíblia. Todo rei precisava ter a sua própria Bíblia e ler a Bíblia todos os dias, para que ele soubesse os caminhos certos, para que ele não se perdesse, para que ele fosse um bom líder. Então, se um rei tinha instrução de ler a palavra, nós vamos achar o quê? Que não é importante, que não é relevante? Em nome de Jesus, pessoal. Vamos tomar decisões corajosas, sem preguiça, sem desculpas, só faça, só treine a sua mente, eu vou fazer e pronto, eu não vou falar é difícil, é longe, é complicado, eu não gosto. Caramba, nós vamos tomar uma decisão, eu vou vencer, eu vou ser um vencedor ou um derrotado, eu vou ser uma pessoa que rompe ou uma pessoa que vive apresentando desculpas e não saindo do lugar. Tome essa decisão, eu vou sair do lugar, Senhor. Eu vou vencer, eu não vou mais aceitar nada na minha vida que me impeça de avançar. Eu não vou mais apresentar desculpas. Eu não vou mais ter preguiça das coisas do Senhor. Eu não vou mais ser guiado pelas minhas emoções. Eu vou ser guiado pela fé, pela palavra, pela resiliência. Eu vou trabalhar a minha mente, o meu cérebro. Eu não vou ter mais essa mente flácida, essa baixa resiliência. Não, Senhor, eu vou passar nos testes. Eu vou parar de reclamar, eu vou avançar, eu vou crer. Quantas vezes que eu posso estar prestes a ser promovido, mas eu saboto a mim mesmo. Eu não vou mais me sabotar, Senhor. Eu vou sair daqui diferente, em nome de Jesus. Tome essa decisão com você e com Deus. Eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais jogar minhas bênçãos fora. Eu vou agarrar todas elas. Eu vou agarrar todas elas em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, eu creio que cada pessoa que aqui está, sai daqui, Senhor, com as suas vitórias nas mãos, que ela toma essa decisão, meu Pai, de nunca mais soltar nada, de nunca mais, Senhor, ficar lá, até perder as forças, reclamando, gastando saliva com reclamação. Ela vai no Senhor, ela vai buscar em Deus, ela vai olhar para a palavra, ela vai continuar perseverando, ela vai continuar fazendo, trabalhando, lutando, ela vai continuar. Deus dará um escape, como nós lemos. O Senhor não manda nada além do que nós podemos suportar, e no momento correto, Ele vai nos mandar um escape, Ele vai nos mandar um livramento. Então nós precisamos apenas continuar seguindo em frente, pedindo as direções do Senhor e seguindo em frente, em nome de Jesus. Agradeça por essa palavra. Agradeça pelas suas definições. Agradeça por você agora olhar somente para frente. Que a palavra veio para abrir os seus olhos. Você não vai mais olhar para trás. Obrigado, Senhor, obrigado por esses rompimentos. Obrigado, meu Deus, por esse entendimento. Obrigado, meu Deus, porque por mais que nós conheçamos a palavra, isso não é novo. Hoje eu tomei uma decisão. Vou parar de ouvir, ser um ouvinte esquecido. Que eu me olho no espelho e esqueço da imagem, ouço a palavra e saio daqui brigando,
toma posse de uma vitória e sai daqui depois reclamando que não aconteceu ainda, não. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós neste momento, nesta noite, nessa quarta-feira, nós rompemos isso, nós quebramos esse padrão, Senhor. Nós não vamos mais olhar para trás, retroceder, ficar murmurando, Senhor. Ninguém chega a lugar nenhum assim, mas andando, perseverando, crendo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, que cada um aqui, Senhor, possa testemunhar e ser um exemplo vivo, meu Pai, das mudanças que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Mudanças na família, mudanças nos resultados, mudança na mente, Senhor, que é o mais importante. Em nome de Jesus eu creio nisso, Senhor. Eu tomo posse dessas vitórias, das palavras, que a sua palavra venha, Senhor, que essa pessoa saia meditando, reflexiva nisso e com definições, em nome de Jesus, para que a partir de agora, a partir de hoje, ela já saia diferente, agindo diferente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos por essa palavra, pela vida, por essa noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, amém e amém.